comentário de múltiplas linhas aqui, como vocês sabem. E agora vamos colocar aqui, ó, a função que vai trabalhar dessa forma aí, certo? Então foi lá, para você fazer a função, você sabe que você tem que fazer ela aqui na linguagem C, antes do main. Ou você pode só declarar o início dela aqui, e depois fazer a função mais para baixo do main. Mas o melhor é sempre fazer a função antes, né? E aqui nós vamos fazer um float para retornar função média. Ó, não tem o nome da função, então pode ser a função média, vai receber N1, N2, N3 e o modo dela aqui, ó, o tipo da média, né? Vamos fazer um char tipo. Olha aí, ó. Certo? Então tá aqui, ó. Essa vai ser a função. Recebe 3 notas e um tipo. Aí a estrutura base da função é a seguinte: se o tipo for A, vai ser uma coisa. Else if tipo for B, é outra coisa. Else if tipo for, não é AB, né? É A, aritmética, P ponderada e H de harmônica, né? H de harmônica. E se não for nenhum desses tipos, aí o que eu tenho que fazer? Tenho que avisar o usuário, ó, amigão, else printf erro, tipo de média não existe, certo? Basicamente é isso. Aí você retorna -1 ou retorna 0, retorna o código de erro que você quiser, tá bom? Bom, essa é a estrutura básica. Ah, mas estou em dúvida por se o tipo que é isso igual a igual aqui, ó. Cara, isso aqui é coisa do capítulo 5, volta lá para o capítulo 5, tá bom? Então aqui nós estamos falando das funções. Então, essa aqui é a estrutura. Basicamente é o seguinte, ó. Se a média aritmética, ó, média aritmética, média ponderada, média harmônica. Se a média aritmética é simples, eu posso dar um return direto assim, fazendo assim, ó. N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. Certo? Lembrando, ponto zero para ser tudo float, né? Se a média é ponderada, o que é a média ponderada? Se a média é ponderada, quer ver? Ó, até na média harmônica nós vamos pesquisar também, ó. Média ponderada. Está em dúvida, você pergunta para o Google. Ó, média simples e média ponderada. Toda a matéria é um site muito legal. Obrigado, professora Rosimar aí. Né? Olha aí, ó. Então aqui, ó, média aritmética simples, você faz o quê? Soma os termos e divide por n, que é o número de termos. Somou 3, vai dividir por 3. Somou 4, vai dividir por 4. Essa é a média simples. Média ponderada é o quê? Você vai multiplicar, ó, a média ponderada é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Depois encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. Então a média ponderada vai ter que ter pesos também, certo? Então, ó, considerando as notas e os respectivos pesos de cada uma delas, indica qual vai ser a média que o aluno obteve. Então, ó, cada nota vai ter que ter peso. Aí que vem uma situação interessante aqui, ó, porque olha só, aqui, ó, quando a questão pergunta aqui, ó, escreva uma função que receba 3 notas de um aluno e uma letra. Se a letra for A, então a função retorna a média aritmética das notas do aluno. Se for P, a sua média ponderada. E aí ela dá os pesos aqui, ó. 5, 3 e 2, ok? Então eu não preciso pedir para o usuário digitar os pesos. Então aqui, ó, eu vou pegar a mesma linha da média simples aqui, ó. Vou até abrir ela um pouquinho para não confundir enquanto a gente digita. Só que agora o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar, como é 5, 3 e 2, eu vou multiplicar, a primeira é na sequência, né? Então a primeira por 5, a segunda por 3 e a terceira por 2, né? Tá dizendo respectivamente ali. Aí, na hora de dividir, olha só como é que divide aqui. Na hora de dividir, ó, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir pelos pesos, pela soma dos pesos. Então, na hora de dividir, eu divido por 5 mais 3 mais 2. Sacaram? Essa é a média ponderada. Então, eu multiplico pelo valor dos pesos em cima e depois divido pela soma dos pesos. Certo? Média ponderada é isso aí, sem problema nenhum. Dá um return direto, ó, não precisa fazer while, não precisa fazer loop, não precisa fazer nada. É só retornar direto uma conta matemática. E agora,
vem a média harmônica, meus amigos. Vocês já usaram média harmônica? Média harmônica deve ser coisa de música, não é? Entenderam? Piadinha. Não entenderam. Tá bom. Média harmônica, Brasil Escola. Brasil Escola, um site fantástico. Olha aí, média harmônica. Dá para ouvir, ó. Não estou ouvindo nada, tudo bem. Não vamos perder tempo com isso, mas a média harmônica está aqui, ó. Então, o que é a média harmônica? Ó? A média harmônica está relacionada ao cálculo matemático das situações envolvendo as grandezas inversamente proporcionais, olha só. Como, por exemplo, temos a relação entre velocidade e tempo. Suponha que uma determinada viagem o carro desenvolva duas velocidades distintas. Durante a metade do percurso ele manteve a velocidade de 50 por hora, 50 km por hora, e durante a metade restante sua velocidade foi de 60 km por hora. Vamos determinar a velocidade média do veículo durante o percurso. De acordo com a média harmônica, temos a seguinte relação. Meu Deus. Média harmônica, então, está aqui. Ó. Você tem N, que é o número da frequência, no caso aí 2 períodos, aí você vai dividir por 1 sobre x1, mais 1 sobre x2 e assim por diante. Então, no caso aí, 2 períodos da corrida do carro. Então, vai ser a 50 e 60 por hora. Vai ser 2 dividido por 1 sobre os 50 e depois 1 sobre 60. Então, a média, se fosse uma média normal, metade rodando a 50, metade a 60, obviamente seria a média de 55 km por hora. Né? Se fosse a média simples, 55 por hora. No caso da média harmônica, deu 54 por hora. Certo? 54 por hora a média, porque as grandezas são inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais. Quanto mais rápido o carro for, menos tempo ele leva. Então, enfim, nesse sentido, faz sentido. Como não é aula de matemática, eu não preciso explicar isso. Isso é ótimo. Legal? Mas tudo bem, vamos calcular a média harmônica mesmo assim. Então aqui, ó, como é que é a média harmônica? Bem simples. Você vai pegar aqui mesmo return, só que agora você vai fazer o quê? Ó? Você começa com o número de notas, que são 3. Divide. 3 e divide, certo? Até pegar 3.0 aqui, ó, e divide, que é o que está aqui, ó, né? N, né? 3, divide. Agora, se dividido pela soma dos números ainda 1 sobre, né? Com 1 sobre, tá? Então, você vai fazer o quê? Vai ter aqui agora a soma, são as 3 notas que eu vou somar, só que aqui vai ser 1 sobre N1, certo? Mais 1 sobre N2, mais 1 sobre N3. É isso aí, bicho, ok? Tudo certo, tá ok? 3 divide por 1 sobre N1, mais 1 sobre N2, mais 1 sobre N3. Certo? Legal, é isso aí, média harmônica, tá resolvida. Essa é a função, resolvida a questão, ok? Se eu quiser testar ela, vamos testar aqui, ó, média simples. %.2f, não vou pedir para pegar scanf para o usuário digitar nem nada, só vou fazer assim, ó. Vamos fazer aqui, ó, 7, 8, 9 e A. Ó. Então barra N aqui, ó, média simples. Podia ser, ó, 7.0, 7. Alguma coisa, tá? Mas eu vou fazer assim, ó, só para testar, 7, 8 e 9. Então, média ponderada, sabe que os pesos lá são dá peso maior para a primeira nota e assim por diante, e a média harmônica. Tá? Então, o que vai mudar? A média simples, média ponderada e média harmônica. Legal? Vamos testar assim. Olha aí, rodou. Pausa para o café. Aí as 3 médias. Lindo, né? Então tá aí as 3 médias para vocês. Legal? Senhores, realizada com sucesso essa questão 7.14. Dúvidas, deixe aí nos comentários.